Nessa aula hoje, this class today, we are going to see verb tenses for present tenses. We are going to study the simple present with verb be and other verbs. Let me write it down for you. What are we going to study today? We're going to study, make it bigger, the simple present with verb be and the other verbs. Verbs in general. We're going to study the simple present in the affirmative, negative, and interrogative forms, and why and when they are used. And we're going to study the present progressive or present continuous. Or present continuous. All right? Again, affirmative, negative, and interrogative forms. First of all, before I start explaining to you about the present simple, let's understand something. Some verbs like be, do, and have, they can be verbs or auxiliaries. How so? Então, tem verbos que podem ser verbos e auxiliares. Verbos principais e auxiliares. Por exemplo, que é o caso do verbo, que é o verb do, and verb have. Por exemplo, vamos lembrar de uma estrutura simples de uma frase em inglês, bem parecida com a frase em português, tá? I do my homework. Qual que é o sujeito dessa frase? É o I. This is the subject, certo? Então, aqui a gente tem o subject. Depois do subject, a gente tem o quê? O verbo. Qual que é o verbo aqui? Do. Então, do aqui é o verbo fazer. E depois nós temos o my homework, que é o complemento do verbo, certo? Ué, ele não quer riscar. Tá aqui. Que é o complemento que a gente chama, que pode ser o objeto, pode ser uma proposição, então por isso que a gente chama de complemento. Pode ser um advérbio. Acho que advérbio geralmente vem antes, a gente vai trabalhar isso depois. Então, por enquanto, eu quero que vocês foquem simplesmente na estrutura básica, que é subject, verb, complement. Essa é a estrutura básica de uma frase em inglês. Então, se eu tenho o verb be, qual que seria a estrutura básica? I am a teacher. Então, aqui eu tenho I, subject, am, verb be. No caso, sou, a teacher, complement. O have. I have a car. Estrutura básica. Subject, I, verb, have, a car, complement. Alright? Basic structure. Keep this in mind. O que acontece nas formas negativas e interrogativas? Aí sim a gente precisa de um auxiliar, que não é um verbo, não tem tradução em português. Ele tem a função em inglês em te ajudar a entender que aquela frase está na negativa ou na interrogativa. Por exemplo, I do my homework. Qual seria a negativa dessa frase? I don't. I don't do my homework. Então, o que entrou aqui da estrutura básica de uma frase, do subject, verb, complement? Entrou o don't. Qual que é a função do don't? Primeiro, vamos lembrar que ele é o auxiliar do mais o not da negativa, que é o não. Então, eu não uso no nesses casos, eu uso not.
Então, o que que ele entrou? Ele entrou para mostrar que o do da ação está na negativa. I don't do my homework. E o I am a teacher. Como é que ficaria na negativa? Aí é que entra o grande porquê da gente estudar tanto o verb be. I am not a teacher. Então, o verb be não precisa do auxiliar do no presente. Todos os verbos precisam, menos ele. Entendeu? A gente vai estudar isso mais a fundo. Vamos devagarzinho. Vamos começar então do verb be como verb. Be as a verb. Why do I use verb be as a verb? What are the uses of verb be? Just like in Portuguese, em português, o verb be é o ser ou estar, right? Então, toda situação de apresentação, que eu estou falando sobre mim, de quem eu sou, o que eu vou usar o verb be. For example, para me apresentar meu nome, I'm Ana. Para me apresentar de onde que eu sou, I'm Brazilian. I'm from Brazil. I'm from Brasília, in Brazil. Para falar do meu job, I'm a teacher. Outro que muita gente confunde com have, para falar da minha idade. In English, I am or I'm 37 years old. Never I have. Years old é como seria assim, quão velho eu sou. Então, I don't have, I have here, alright? And isso tudo em relação a o que eu sou, ao verbo ser. E em relação ao estar, onde estou. For example, I'm at home now. I work from home. I'm at home. Outra coisa também que é muito utilizado o verb be para falar de como eu estou me sentindo. I'm hungry now. I'm happy. I'm relaxed. I'm calm. I'm stressed. Então, toda vez que a gente fala de sentimentos, é o verb be. Why? Certo? So far, so good. Quem me conhece, quem é meu aluno, já está acostumado com esse so far, so good. Gente, eu tô com minha gramaticazinha aqui para não esquecer de nada, que é muita informação que eu quero passar para vocês nesse curso, hein? Então, o que que acontece aqui? Que as pessoas às vezes se confundem. I é um que a gente chama de subject pronoun. É um pronome para representar o sujeito. Quando eu tô falando de mim, só tem a possibilidade de usar o I. Mas e se eu estiver falando da minha irmã ou da minha amiga Maria? Se eu falo, Maria is from Brazil. Maria is from Salvador, Brazil. Beautiful city, Salvador. Sorry. O que que acontece aqui? Maria virou o sujeito agora. Então, verb be virou is. Correct? Se eu quiser trocar o Maria por um pronome, aí eu uso she. She is. Então, eu posso usar a contração. A frase fica a mesma coisa. She's from Salvador, Brazil. Com a diferença que agora eu usei o pronome. O que que muita gente, quando está iniciando, confunde? Coloca os dois. Maria, she is from Salvador, Brazil. So, be careful with that. A gente usa o nome, the noun, the name, or the pronoun. What are the subject pronouns? I, you,
he, she, it, we, you, they. Duas coisas interessantes sobre os subject pronouns in English. Primeiro, que a gente tem uma grande diferença do português, que é o uso do it. Porque em português a terceira pessoa é ele ou ela. Em inglês nós temos o it, que é todo aquilo que não é humano. Not human, it. Então, he, she, only for people. He, male, she, female. Not human, it. My cup, it. The dog, it. The chair, it. Alright? E o que acontece aqui no verb be? Nós temos três formas do verb be. Que é o am, que vai com I. Nossa, esse amarelo ficou horrível, né? Vamos mudar? Sorry. Sorry, I don't like yellow. I'll put purple. Am, que vai com I. Are, com you. We, you, they. Is, for he, she, it. And that's it. Então, são três formas do verb be. Lembre-se disso. It's easy to remember. Qual que é a diferença do you are, aqui em cima, desse pronome aqui, para o you are aqui embaixo? Singular and plural. Se você está falando, dando um exemplo de duas pessoas, eu estou falando de você e da sua esposa, por exemplo. Husband and wife. So, you and your wife. Seria esse you aqui que eu estaria usando. Mas faz alguma diferença? Na hora que eu for substituir isso tudo pelo pronome. You are from Natal. Fez alguma diferença? Nenhuma, so don't worry about it. I can say you are from Natal quando eu tô falando só de você, you are from Natal quando eu tô falando de vocês dois. Às vezes causa um pouquinho de confusão quando alguém te faz uma pergunta, que você tá em grupo. Are you from Brazil? Aí você não sabe, is it just for me? Or for me and my friends? O que acontece? Yes, I am. Eu tô falando só de mim. Yes, we are. Aí eu tô falando de nós. Então, quando vir a pergunta, como vocês puderam ver, sorry, antes de ir para a pergunta, vamos lembrar a negativa. Negativa aqui. I am not, geralmente a gente contrai. I'm not. You're not. Or you aren't. Tem duas formas de contrair. Tá? A mesma coisa aqui no is. She's not, he's not, it's not, or she isn't, it isn't, he isn't. Mesma coisa aqui embaixo. We're not. Are you from Brazil? A gente está num grupo. We're not. We're from Argentina. Seria melhor o oposto, né? Are you from Argentina? No, we're not. We're from Brazil. We aren't. Uma coisa curiosa aqui é quando a gente está respondendo. Já falo, calma. Sem atropelar, teacher. Então, o que acontece? Afirmativa, negativa. Na pergunta, então, basicamente eu vou inverter a ordem. Am I? Por exemplo, eu chego num lugar, não estou sabendo onde é que eu estou. Eu quero saber se eu estou na cidade, mesmo que eu gostaria de saber. Am I in Cape Town? Como eu estou perguntando de mim, a pessoa provavelmente vai responder com you, falando da você, sim, você está. Então, seria o yes, you are, or no, you're not. No, you're not. You're in Appletown, for example. O que acontece aqui que é bem interessante, que vocês têm que lembrar? Sempre na resposta do verb be, eu não posso contrair. Na afirmativa, nunca eu posso contrair para yes, you were. Eu só posso usar essa contração na frase afirmativa.
Por exemplo, aqui no caso, you are from Natal, eu poderia simplesmente usar o you're from Natal. You're from Natal. Oh, nice. Natal is a beautiful city. Okay? So far, so good? By the way, Natal is a beautiful city. Qual pronome que eu usaria? It is. Ou a contração, it's a beautiful city. E aqui mais um uso do verb be para descrever lugares. It's a beautiful city. It's a nice hotel. Right? Então, se o am I, geralmente eu respondo yes, you are, no, you're not. Se eu tô falando do you are, pergunta are you? Are you from China? Quando a gente vê asiáticos, é horrible, né? Mas geralmente a gente confunde. Já aconteceu comigo. Are you from China? No, I'm not. I'm from Korea. Oops. Sorry. Ou então, yes, I am. Right? Se eu tô perguntando para você, você vai responder yes, I am. No, I'm not. Que é o lógico. Então, isso acontece também no plural. Só que qual que é a diferença? Em vez de I am, deixa eu dar uma limpada aqui que virou bagunça. Então, aqui a gente está falando do singular. Se eu jogo isso aqui pro plural, are you from China or are you from Korea? É um grupo de pessoas. Yes, we are. Sim, nós somos. Então, no, we aren't. Ok? E o inverso é verdadeiro. Are we? Are we in Westminster? Yes, you are. A diferença é que aqui é a mesma coisa. Or, no, you're not. You're in Tottenham, for example. Questions in London. So we have questions here with am I, are you, singular, are you, plural, are we, plural. Answer no, you are. Yes, you are. No, you're not, plural, which is the same. And for the other ones, he, she, it, is super simple. Instead of saying Maria is from Salvador, is Maria from Salvador? O que acontece com perguntas com terceira pessoa, tentando de outras pessoas? Geralmente, na pergunta, a gente coloca o nome, a menos que eu saiba mesmo de quem que eu tô falando. Então, aqui, eu poderia colocar a Ana. Is she from Salvador? Poderia, se você está numa conversa falando sobre a Maria e o sujeito está bem claro. Todo mundo está sabendo que a gente está falando da Maria. Então, is she from Salvador? Yeah, she is. Então, nós duas estamos sendo conversa, eu e você, e a gente está falando da Maria. Is she from Salvador? Yes, she is. Or, no, she isn't. Do contrário, a gente geralmente costuma perguntar com um nome, né? Para ficar mais claro. Vale para homens também. Is Paulo from Bahia? Yes, he is. No, he isn't. Is this camel from Africa? Yes, it is. No, it isn't. Alright? E o they? Sempre que for de duas pessoas. E aí a gente usa o are. Então, are Paul and Sam from America? Yes, they are. Or, no, they aren't. Or, no, they're not. They're from London. Então, aqui a forma negativa vai ser o que a gente vai usar para responder. Yes, they are. Nunca contraia na resposta. No,
They're not, or no, they aren't. Gente, isso é o verb be. Tranquilo, né? Aí, o que que acontece? Até aqui fica bem tranquilo. O que que confunde? Quando eu começo a colocar outros verbos. Por exemplo, o verbo like. Vamos dizer assim, I like chocolate. Aí o que que algumas pessoas começam a colocar? I'm aqui. I'm like chocolate. Não precisa, você não é um chocolate, você gosta de chocolate. Então, esquece o verbo be se você não quer falar sobre você, descrição sobre você, de quem você é, ou se você não quer falar sobre lugar onde você está, onde alguém está. Se não é esse o seu objetivo, qual que é a sua ação? O que que você quer informar? Ah, que eu pulo muito alto. I jump very high. Ah, eu quero falar que eu ando muito. Todo dia eu ando muito. Então, aí qual que é o verbo andar? I walk a lot. Então, é igual em português, é sujeito, verbo e complemento. Então, qual que é o seu verbo? Qual que é a sua ação? Às vezes tem gente que chega a nível avançado sem ter consciência disso aqui. Então, é bom você já ter consciência desde o começo, quando você começa a estudar inglês. What's my action? Alright? Acontece muitas pessoas falarem com o complemento sem o verb be. Como vocês viram, primeiro antes de eu entrar mais profundo nisso, como vocês viram, o verb be é basicamente para falar sobre descrição, né? E o que que acontece que algumas pessoas erram muito. Então, eu trouxe para vocês algumas questões que vocês vão tentar corrigir para mim antes de eu dar o resultado. Por exemplo, essa frase aqui. Eu vou dar para vocês 4 frases que estão erradas, 5 que estão erradas, e vocês vão tentar identificar o que está de errado aqui. Primeiro é bem facinha. Chris, he is a doctor. The second is Tom and Tanya is in the kitchen. The third one is Rafael has 27 years old. The fourth, Martha is Brazilian. Is a dentist. The fifth is cold today. Cool? Conseguiram identificar o erro da primeira? Vamos lá? Let's go. First one's pretty simple. Remove the he or remove Chris. In this case, I'll remove the he. No double noun, no double subject. Either the noun or the pronoun. So Chris is a doctor. The second one, very simple too. Tom and Tanya are in the kitchen. Plural subject. We use are. Super simple. The third one, classic mistake. Rafael is 27 years old, not has. Has we use for possession or other expressions, not with old. Martha is Brazilian, is a dentist. What's the problem here, teacher? The problem is I have 2 sentences. See, finish the first sentence here, start the second sentence. Remember the classic structure of a sentence? Subject, verb, complement. Where's the subject? You need to put the subject always. 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 So, she is a dentist. I can put Martha too, right? I can repeat. No. The English language doesn't like repetitions.
That's why we use pronouns so much. So, Marta is a Brazilian. Okay, I know who I'm talking about. I'm talking about Marta. She is a dentist. Don't repeat the name. It's not cool. And it's cold today. Like I said here, you always need the subject. Mas eu vou falar até em português aqui, que isso é um erro muito comum de brasileiro. Eu sempre tenho que ter um sujeito. Mas aqui no caso, está frio. Eu não tenho sujeito. O sujeito é oculto. Quer dizer que o dia está frio, o clima está frio. Eu não tenho um sujeito específico. O que acontece nessa situação em inglês? Eu uso it. Viu para que serve o beautifulzinho do it? Olha que lindo. It is cold today. Então, em inglês não pode ter sujeito oculto. Então, o que eu faço? It. It is cold today. Guys, aqui a gente encerra a parte do verb be como verbo, tá? Vocês perceberam que eu tô com minha gramaticazinha aqui, né? Tá tudo muita informação, muita informação. Então, se seu foco era só revisar o verb be, done. Check. Now, let's continue with the simple present tense with the other verbs. Vamos aprofundar um pouquinho no simple present. The simple present tense with other verbs. But first, let's remember. Vamos deixar uma coisa bem clara. Para que eu uso um verbo no presente? Por que eu uso I walk ao invés de falar no passado, I walked, ou então I am walking? A gente vai ver as outras formas, mas primeiro vamos deixar bem claro. Eu uso verbos no presente para falar que é um fato. It's a fact that is true now. Present fact. For example, vamos ver se vocês sabiam disso, ó. Teach também é cultura, ó. The United States, the USA, the United States has 50 states. Did you know that? Sabia? Isso é fato. Estados Unidos tem 50 estados. It has 50 states. I speak 2 languages, but my husband speaks 3 languages. 3 languages. My husband speaks 3 languages. He speaks Portuguese, English and French. Então, isso aqui é um fato. Por isso que eu estou usando o verbo speaks na forma presente. Outro fato. Verdade, verdadeiro, os dois. Right? Outra maneira de usar o verb be, outra razão de usar o verb be. A recurring event. For example, in Brazil, eu tenho que parar de falar enquanto eu estou escrevendo, eu não consigo fazer isso. A recurring event. A recurring event é um evento que acontece recorrente. Então, por exemplo, in Brazil, we vote for presidents, senators, and other congressmen every 4 years. Esse é um exemplo. I go to the club every weekend. A recurring event. Right? Então, tudo que você faz naquela rotina que é recorrente, toda semana, todo mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, every 2 years, every 3 months, every year I go to the doctor. Okay, recurring event. Every year I go to the doctor. Or I go to the doctor every year. Quando você fala a time reference, pode ser no final or in the beginning, all right? And the third use, state or condition.
For example, he seems... He não, vocês não sabem de quem que eu tô falando? Então, the boss seems nervous today. O que que eu tô falando aqui? Eu tô falando da condição de como que o boss está parecendo estar hoje. Então, ele vira bem um state, um estado de como está, como é. Seria muito parecido com o verb be, né? Só qual que é a diferença do he seems nervous today and he is nervous? He is é um estado permanente. Ele é nervoso, eu tô dizendo que é todo dia, every day. He's a nervous person. Quando eu falo he seems nervous, eu tô falando parece. Aquela ideia de today, at this moment, he seems nervous. So, it's a condition at the moment. You see? So, I use the simple present tense. Other verb that we use with this. Looks. Look, for example, this building looks empty. So, at the moment, it's a state or condition at the moment. This food doesn't smell good. Então, vocês viram que são verbos muito relacionados ao sentido, né? Então, a gente usa eles sempre no presente. A gente chama são state verbs. E o último uso para o present simple que a gente tem, a planned future action with a future time word. O que que vai acontecer? Eu vou falar disso quando a gente for falar de future. Então, não vou entrar muito nisso daqui hoje. Mas just bear this in mind. Alright? Now, what happens in the present tense verb form? A gente já viu para que serve, quando é que eu uso, agora vamos ver as formas, né? A gente continua obedecendo aquela regrinha do subject, verb, complement. Right? Or object, you decide. Então, por exemplo, vamos pegar o verbo have. I have a car. Se eu for colocar na negativa, I do not have a bike. State, right? True, true fact. Se eu transformo em pergunta, do you have a bike? Yes, I do. No, I don't. Ai, Titi, isso é muito simples. Todo mundo sabe disso. Beautiful. Excellent. Super simple. Tranquilíssimo. Passa isso para a terceira pessoa. Em vez de falar de I, vamos falar da Tânia. Tânia has a car. Aqui é que fica bonitinho. Eu tenho que pegar o verbo, colocar na terceira pessoa, que é esse S. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu assisti uma palestra de um linguista uma vez da Universidade de Cambridge, the professor from Cambridge University, falando que isso daqui é mais difícil do que colocar o verbo no passado. Lembrar dessa beautifulzinho desse S é lindo. Então, se eu tô falando de uma pessoa que não sou eu, he, she, it, has. Tânia has a car. In the negative. She, você que é meu sujeito, não vou repetir, vou usar o pronome. Doesn't, que é o does not, have a bike. O que aconteceu aqui? Super simple, ó. O Szinho que estava aqui
ele veio para o auxiliar, que essa é a função do auxiliar, é carregar peso extra. Então, se essezinho veio para cá, esse daqui voltou a ser o verbo normal de sempre. Por quê? O verbo tem 4 formas, que é a forma infinitiva. Vamos pegar o verbo have. Have na infinitiva. A forma do presente simples na terceira pessoa, que é o has. A forma do passado, que é o had. A forma. Na verdade, eu acrescentei uma forma aqui, tá? Que essa terceira aqui, os gramáticos não usam. Então, eu acrescentei, são 5, então, na minha gramática. Então, a gente tem a forma que a gente vai ver futuramente, que é o past participle, e a forma ing, que é o having. Nesse caso aqui, primeira pessoa, I have, you have, we have, they have. Vamos lembrar dos pronomes lá? Então, I... Opa, esse I sempre é maiúsculo, hein, gente? Mesmo se estiver no meio da frase, lembre-se disso. You, tanto faz ser singular ou plural. We and they sempre vão usar o have. Agora, se eu tô falando he, she, it, terceira pessoa, sempre vão usar o has. Tá? Sempre, sempre. Na afirmativa. Na negativa, o que aconteceu? O do not, ou a contração que é a mais comum, o don't. Vocês perceberam que na contração aqui, ó, eu juntei aqui, tirei o O e virou apostrophe. Beautiful, né? English is beautiful. Então, o don't virou doesn't, certo? E o have voltou para a forma original, infinitiva. E na pergunta, a mesma coisa. Em vez do do, é o does. Então, eu preciso do does toda vez que eu fizer uma pergunta. Uma pergunta no presente. Does she have a bike? To answer, yes, she does. Or, no, she doesn't. Super simple. Right? Super simple. Então, aqui o have, I have, you have, we have, they have. Na negativa, don't have, always. So, I don't have, you don't have, we don't have, they don't have. E na interrogative, o do virou aqui, veio aqui pra frente, ó. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Interrogativa, eu joguei o do aqui na frente. Do I have? Do you have? Do we have? Do they have? Pronto. A mesma coisa aqui no he, she, it, só que na afirmativa tem o Szinho, has. Na negativa, doesn't have. E na interrogativa, em vez de do, aqui na frente é o does. Does she have? Does it have? Guys, por que eu comecei com have? Porque o have é o que a gente chama de um verbo irregular. Na terceira pessoa, ele vira o has. Então, ele tirou o VE e colocou o S. O que acontece com a maioria dos outros verbos? Por exemplo, vamos para o verbo walk. Não, vamos para o verbo like. Então, aqui, quando a gente fala de preferência, a gente generaliza, tá? I like a car, não, I like cars. Então, I like cars, I don't like bikes. Do you like bikes? Olha aqui a resposta, gente, que beautiful, ó. Não dou nada. Yes, I do, no, I don't. Por quê? Porque é o auxiliar. Resposta é de acordo com o auxiliar. The auxiliary. Então, o que acontece aqui? Deixa eu tirar você daqui. O has virou, Tânia, likes. A gente está falando do verbo likes, não? De preferência. Então, Tânia likes cars. She doesn't like bikes. Again, goes back to infinitive.
Então, de novo, sem o S. Aqui, does she like bikes? Yes, she does. No, she doesn't. Right? No have aqui a gente bota o like de novo, se ele deixar. Jesus amado. Sorry, guys. Jesus Christ, right? In English. Okay. Good. No. Likes. And. Ai, gente, mas eu tô ruim demais mexer isso aqui. Yes! So, I like, you like, we like, they like. I don't like, you don't like, we don't like, they don't like. Do I like? Do you like? Do we like? Do they like? Aqui, he likes, she likes, it likes, in the negative. He doesn't like, she doesn't like, it doesn't like. Interrogative, does he like? Ah, sem o S de novo. Does he like? Lembra? Does she like? Does it like? Então, na interrogativa aqui, sem o S. Alright? E olha que lindo. Does she like bikes? Yes, she does. No, she doesn't. Sempre a resposta de acordo com o auxiliar. Right? Então, lembre-se disso. Present, you have to remember do and does. All right, let me see if there's something else for me to tell you about the simple present. Common mistakes. Testezinho também, igual a gente fez o verb be. Vamos lá. Vou dar 3 frases aí, vocês tentam corrigir. Try and correct the sentences for me, please. Ai, sorry. Blue, please. Blue, yes. Laura cook. My examples are from my grammar book. Scrambled eggs. Scrambled eggs are ovos mexidos, okay, guys. For breakfast every day. What's the problem? Very easy. This one is very easy. The second one. No, I want to put it here. My baby sister, not my babysitter, cries when she's hungry. Me too. Sometimes I cry when I'm hungry. I am walk to school every day. What's the problem, number 1? Very easy, right, guys? Laura cooks, not cook. With the S, third person. My baby sister cries. What happens here? We have a Y. So the spelling is I-E-S. I remove the Y and put I-S. So my baby sister cries when she's hungry. So that's it, right? And I am walk to school every day. No am. I walk to school every day. I walk, she walks, they walk, I don't walk. So far, so good? Tranquilo até aqui? Então, esse foi o present simple. Com verb be and other verbs. Just remember when to use them and how to use them. For the next part now, we're going to talk about the present progressive. What happens to the present progressive? It's in progress. Keep this in mind. Então, presente contínuo é para ação que está em progresso. Gente, é igual em português. Eu estou andando. Esse ando, em inglês vira o quê? ING.
Super simple. There is no mystery. If you look here, I am walking. This is the present progressive. Super simple, right? O que que confunde muita gente? Or present continuous. O que confunde muita gente? Lembra que eu falei para vocês? Sujeito, verbo e complemento? Uma frase básica em inglês? O que que eu tenho aqui? Ah, teacher, sujeito, verbo, complemento. Subject, verb, complement. No. Não, beautifulzinhas. Agora vem the beautiful part. Subject, verb. I don't have a complement. What do I have here? I have an auxiliary. O verb be aqui vira um verbo auxiliar. I am walking. You are dancing. He is studying. Em todos esses casos, o verb be é verbo auxiliar. Por quê? Porque é ele que vai mudar nas formas negativas e interrogativas. A gente viu que tem 3 formas do verb be. Na negativa, a gente só acrescenta o not. É o que vai acontecer aqui no present progressive. I am walking. In the negative, I'm not walking. You are dancing. Negative, you aren't dancing or you're not dancing. He is studying, he's studying. Então, o verbo principal que me dá a ação, que é a ação de estar andando, dançando, estudando, ele mudou? Não, não precisa. Por quê? Essa é a função. Ficou errado aqui, gente. Que isso? Sorry. Falei que eu não podia falar enquanto eu escrevia. He isn't studying. Ou eu poderia deixar o he's not. Os dois são certos. Igual lá no verbo be, né? Então, não precisa mudar o verbo principal. Porque eu já mudei o auxiliar. Então, aqui o verbo be, se você traduzir, tem a tradução. Você está dançando, ele não está dançando. Mas a função dele principal é essa. Na interrogativa, como é que fica? I'm not walking virou am I walking? Melô do perdido, né? Não é uma coisa que se pergunta. A gente geralmente vai fazer uma a mais que faz mais sentido. Am I doing it right? Você está ensinando alguém a fazer um bolo, fazer um exercício, fazer alguma coisa. Aí você pergunta para a pessoa, né? Alguém está te ensinando. Aí você pergunta, am I doing it right? Estou fazendo isso direito? A pessoa geralmente vai responder, yes, you are, hopefully. Or, possibility, no, you're not. No, you aren't. Então, virou a mesma coisa da pergunta com verb be, ó. Am I? Yes, you are. No, you're not. E assim vai para todas as outras, né? No are you? Are you studying? Pergunta clássica, quem é mãe e pai vai entender. Você pergunta pro filho, are you studying? Tá estudando direitinho, meu filho? Yes, I am. Nunca ele vai falar, no, I'm not. Na hora que chega o boletim, que vem aquela surpresa. Não, tá de arrancar o cabelo dos meninos. Singular, mas se tem um grupo de pessoas. Guys, are you dancing? Um grupo de pessoas se mexendo, você não sabe o que eles estão fazendo. Yes, we are. Or, no, we're not. No, we aren't. We're just being stupid. Something like that, right? Para recheat, estou perguntando de uma amiga sua. So, is Luisa studying a lot these days? Yes, she is. No, she isn't.
Super simple, né? Bem prático. É o verb be, a regrinha da negativa interrogativa. Então, é a regrinha do verb be. Só tem que tomar cuidado porque tem que ter o verb be. Muita gente, quando vai falar de present progressive, só usa o they dancing. Oi? They are dancing. Remember, I, you, we, they. Para, volta. I am. You, we, they are. So they are dancing. We are dancing. In the negative, we aren't dancing. They aren't dancing. Right? Is she it? Is. He's studying. He's studying. Is he studying? Então, isso daqui é a forma do present progressive. Agora, quando é que eu uso? Vamos lá. Quando é que eu uso o present progressive? Primeiro caso. Minha colinha aqui para não esquecer. An action happening now. Então, uma coisa que está acontecendo exatamente nesse momento. Por exemplo, it's raining. It's raining, man. Hallelujah. It's raining, man. Or it's raining. Dá um exemplo aqui da minha gramática. Really hard. Yeah. It's raining really hard. Então, tá chovendo pesado. Bem pesado, bem forte. This is the first usage. The second usage, an action these days, this week, this month. So, an action happening these days. Então, por exemplo, these days é no plural, então seria these days. O this tananã seria para this week, this morning, this afternoon, this weekend. Está falando durante todo o fim de semana. Oh, we are traveling this weekend. We are not at home. Right? Another example. I'm working a lot this week. Então, virou I'm working a lot this week. Right? Então, tudo que não precisa estar acontecendo nesse momento, mas eu não estou fazendo isso agora, mas está acontecendo durante essa semana, posso usar o present progressive. Não quer dizer que eu estou fazendo nesse minuto, mas essa semana eu tenho feito muito, eu estou fazendo bastante. Very similar to português. E a gente usa também for the future. Sabia que tem como usar o present progressive para o futuro? To talk about the future? Mas isso, novamente, a gente vai ver quando eu gravar a aula sobre o futuro, about the future. Guys, that's it about the present simple and present progressive. That's it, ambulance. Sorry, that's it for our first class. And I hope you have enjoyed this first class. Espero que tenham gostado. E aguardem as próximas de past tenses and future tenses. All right? Bye-bye. See you.